Eu não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo hoje é uma referência de atacado fitness no Brasil. Olha. Não sabia. Ei, gente, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta. Meu nome é Juliana Zaganelli, eu faço parte da Simpler e sou diretora do Papo. Hoje eu tô como host aqui, junto com a Flávia, que também vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. E o tema que a gente vai tratar aqui hoje é empreender por necessidade ou oportunidade. Dizem, né, que o grau de maturidade e desenvolvimento de um país, por exemplo, se diz com base nos níveis de empreendedorismo, com base em quem está querendo empreender. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje aqui com uma convidada maravilhosa, que tem uma história de vida muito legal para dividir com vocês. Bom, gente, prazer, eu sou a Flávia Kenhoff, eu sou uma da fundadora do Papo junto com a Juliana, estou como diretora do Papo e também sou fundadora da Molate Confeitaria. E hoje eu tenho um super prazer de apresentar a vocês a Manu, que eu já show de Manu, que eu me sinto íntima. Bom, Manuela Amaral, nascida em Vitória, foi criada em um bairro periférico, onde começou a trabalhar com 7 anos junto à sua mãe, no bar dentro do quintal. Ali aprendeu a empreender e não parou mais. Entrou na Polícia Militar do Espírito Santo aos 18 anos, é graduada nos cursos de Educação Física e Direito na Universidade Federal do Espírito Santo e há 7 anos criou a marca Guerreira Fitness, que hoje tem uma grande importância no segmento, tanto no mercado do varejo como no atacado. Manu, muito obrigada e super prazer eu por que ter aceitado agradeço a o nosso vocês, convite. meninas. Fico lisonjeada de estar aqui. Acompanho o Papo de Quinta, tô lá curtindo, mandando comentário, gosto mesmo. Cheguei a ver algumas participantes. Eu acho que é muito importante o projeto de vocês. Espero que o nosso estado tenha outros, né? A gente precisa se inspirar, precisa estar vendo outras histórias para fazer a nossa crescer, né? É isso, é por isso que a gente quer começar agora. Então, obrigada. Mano, quero entender um pouco de onde veio esse empreendedorismo, né? Tá vendo desde a sua infância. Então, como que foi? Conta a sua história pra gente. Como que você começou com isso? Bem, vamos lá. Começou comigo muito nova, né? Eu gosto de vender, acho que isso é meu, né? Alguns livros falam que vender se aprende, né? Mas eu acho que tem muito do que você é também. Então, assim, meus amigos brincam que não gostam de ficar muito tempo perto de mim, que tem medo de serem vendidos. É real. Gente, eu vou ficar muito perto dela, daqui a pouco ela vende a gente. Já tentou vender sua mãe? Essas brincadeiras são comuns na minha vida. As minhas irmãs sempre falam que eu vendo tudo. E realmente eu cresci num ambiente totalmente empreendedor, de muita escassez, muita dificuldade, mas de uma busca de crescer voltada para o empreender, né? Que era o que tinha de acesso. Então, foi assim. Eu acho que a grande pessoa que me ensinou a empreender foi a minha mãe, Dona Olga, Dona Olguita. Minha mãe, eu fui criada no bairro chamado Mangue Seco, poucas pessoas conhecem aqui no estado. É bem perto ali de Jardim da Penha, Praia do Canto ali. É um bairro periférico. Um bairro que eu tenho 38 anos. Um bairro que há 32, 35 anos atrás, ele beira o manguezal de Vitória. Então, ele tinha as palafitas, né? As casas em cima da água. E as pessoas ali eram... Até hoje existem pessoas humildes, mas à época eram somente pessoas muito humildes, né? A maioria pessoas que vieram de outro estado para tentar a vida aqui. E a minha mãe, a minha avó já morava nesse bairro, a minha mãe comprou um pequeno terreno lá e foi conosco, eu, minhas 3 irmãs pequenas e o meu padrasto morar lá. Meu padrasto trabalhava fora e minha mãe dentro de casa com 4 crianças. A diferença entre a gente é pouca, né? E faltava tudo, né, gente? Faltava tudo. E a minha mãe sempre foi uma pessoa com meio que à frente, assim, na questão de buscar algumas coisas, né? A vontade de ir atrás. Ela teve também pouquíssimo, né? Enquanto criança. Então, ela o tempo inteiro buscava ter alguma coisa. Então, a dona, eu falo que ela é meio louca, né? Dona Olga, meio louca, o que ela fez? Ela pensou, o que eu posso fazer aqui? As pessoas ali não consumiam muito. O que elas consumiam era bebida alcoólica e cigarro. Então, o que ela fez? Ela foi num supermercado que tinha lá perto, comprou uma garrafa de cachaça, que é muito louco isso, né? Uma garrafa de cachaça, um maço de cigarro e começou a vender isso pela janela da casa que a gente morava. Então, eu lembro até hoje
das pessoas, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, eu lembro das pessoas batendo na janela. Lembra assim, é muito claro. Não, 24 horas, não tinha horário. Sério, real, 24 horas. Batia na janela. Uma dosezinha de cachaça. Era a dosezinha. Começou com a dosezinha, depois virou a meiota, que era a garrafinha. Tem a maior evolução da cachaça. E aí ela começou a vender assim. Era um cigarro, né? Que não vendia o máximo, um cigarro e uma dose. E as pessoas começavam a consumir isso na janela da casa da minha mãe. E daí ela foi comprando uma garrafa, outra garrafa, um engradado. E abriu um bar no quintal. Que foi ali que eu cresci. Eu cresci dentro desse bar, trabalhando com a minha mãe, ajudando ela no bar e ajudando ela com as minhas 3 irmãs. Então, tudo que eu vi da minha vida, que minha mãe deu pra gente, o que a gente comeu, cresceu, vestiu, veio do empreender dela, né? Da tentativa dela de dar o melhor pra gente com nada. Ela não tinha um nada, mas ela mesmo, nesse momento de escassez, ela buscava uma forma de dar alguma coisa pra gente. E foi empreendendo que ela fez isso. Eu acho que a minha mãe nem tinha noção que ela estava empreendendo, né? Bem provável que não. Para ela, foi dentro da divisão, né, de empreender por necessidade e por oportunidade, Exatamente. foi a necessidade total. A escassez daquele momento que fez, né? A escassez total, a escassez plena. Vou tentar alguma coisa que, já que ela não tinha como sair para trabalhar com 4 crianças em casa. Eu tenho irmãs gêmeas. Então, assim, bem pesado mesmo para ela. São quantos irmãos? Nós somos em 4. Em 4 no total. De mim para as gêmeas tem 5 anos de diferença, ou seja, eu tinha 5 anos quando as minhas irmãs gêmeas nasceram, e 1 ano e meio depois a minha irmã caçula nasceu. Então, assim... Eram muito Só vocês eram muito crianças, pequenas muito mesmo. pequenas. E aí ter que lidar com um monte de coisa, né? É. Lidar com a escassez, com 4 filhos e a vida. Ela realmente é uma guerreira. Então, minha mãe me ensinou a empreender. Ela falava assim, minha filha, eu comprei essa garrafa de cachaça aqui por, sei lá, vamos dizer, R$1. E eu vendo cada coisinha aqui por 50 centavos, 30 centavos. Olha quanto eu consegui fazer uma cachaça. Então, eu vi ela fazendo assim, e aí, desde pequena, eu já pensava assim, esse negócio é legal, né? Esse negócio é legal. Você compra por X e vende por 2X, né? Que legal. Eu já achei aquilo interessante, assim. A mente empreendedora já começou, ó. Sim, eu sempre... A matutar. Eu sempre estive empreendendo de alguma forma, tentando de algum jeito, porque eu acho mágico. Para mim, vender é mágico. Por quê? Porque se alguém está comprando, é porque ela precisa daquilo. Você está resolvendo o problema de alguém. É um problema, ela precisa, você está sanando o problema dela e está sendo beneficiado com isso. Está ganhando uma bonificação. Gerando, né? Uma cadeia, de certo modo, ali, né? E o tempo inteiro a gente está consumindo, né, gente? Não existe um segundo que a gente não está consumindo alguma coisa. Para acordar, a gente consome. Para dormir, a gente consome. Para estar aqui, olha quanta coisa a gente está consumindo. A gente consome o tempo inteiro. Então, eu já achei aquilo mágico. Então, depois que minha mãe abriu o barzinho no quintal, que ela ficava tomando conta do bar das minhas 3 irmãs, e ali ela cozinhava, ali ela lavava, ali ela vendia tudo. Eu aproveitava, ajudava ela e aproveitava para vender as minhas coisas também, tá, gente? Isso eu com 7 anos. Se Dona Aula vem aqui um dia, ela vai contar para vocês. Então, assim, desde pequena eu já vendia todas essas revistas que antigamente tinha muito, eu vendia todas. Hermes, Jequiti, tudo que você imaginar, Tipo, Avon, Tupperware, tudo isso eu vendia. Por quê? Porque o público era aquele. Então, eu tinha as revistas, deixava em cima do balcão da minha mãe, com o meu nomezinho escrito em cima, com a caneta. Fazendo os pedidos, né? E aí elas Anotava o nome, pediam, eu né? anotava o nome, fazia o pedido, e quando chegava eu distribuía. E aí eu fazia desde pulseirinha para vender na escola. Sempre vendia alguma coisa, sempre. E aí consegui estudar, minha mãe... Mesmo com muito pouco, né? Ela conseguiu criar a gente, fez uma casa legal, conseguiu dar educação pra gente. O que ela mais se preocupou foi dar pra gente uma casa, que ela cresceu sem isso. Então, isso era muito, muito importante para ela, dar uma casa pra gente, dar um lar, né? Ela não teve. Então, essa segurança também, né? Gera esse pertencimento, né? Isso, na verdade. ela não teve. Então, para ela, aquilo que era, né? Então, eu cresci com uma mãe que acordava... Gente, minha mãe vendia de pão francês a cerveja até de madrugada. Então, tipo, a gente ia dormir sem minha mãe, dando tchau para ela, a gente ia no bar, dava benção, tchau, vamos dormir, voltava para dentro de casa para dormir. E ela ficava até 2, 3 da manhã, e 5 horas da manhã ela tava de pé para vender pão.
Então, minha mãe vendia tudo também, né? Por isso que você aprendeu muito bem. Então, Muito meu bem, sinal, né? como fazer tudo isso. E aí eu vi, conforme fui crescendo, eu vi o quanto a minha mãe conseguiu melhorar naquilo, sabe? Assim, Que ela foi crescendo, né? a minha mãe, ela não teve um grande restaurante, um grande bar. Primeiro porque ela tinha nós 4. Então, isso pra quem é mãe sabe que Sim. ter 4 filhos, né? O foco Sozinha, né? Sozinha. Então, o foco dela era outro. E porque ela não tinha esse conhecimento, né? Essa oportunidade. Mas olhando a história da minha mãe, nossa, né? Eu posso dizer a gente ali. Hoje, se eu chegasse num lugar onde era a casa da minha mãe e visse aquilo ali, eu ia falar, deixa eu investir aqui. Vamos abrir um negócio juntos? Deixa eu ser sua sócia. Porque era muito legal, assim, o que ela conseguiu, a estrutura que ela conseguiu fazer sozinha era muito legal. Então, da minha adolescência, não foi de tanta escassez como a minha infância. Graças ao botequinho que ela tinha no quintal. Começou vendo na janela, né? Batendo na janela. Isso. E olha onde foi, né? Então, Realmente assim, deu resultado. E você viu esse crescimento acontecer. No meu bairro, como a escola onde eu estudei e o bairro, as pessoas eram muito pobres, eu conseguia ver a diferença da minha mãe que empreendia para as outras pessoas. Eu não tinha muito, tá, gente? Tô falando isso, parece que, nossa, não. Eu não tinha muito, mas eu conseguia ter um tênis. Sim. Eu conseguia ter uma mochila, sabe? Eu conseguia, uma vez ou outra, ter um dinheiro para comprar uns chips no intervalo da escola. Coisas que a maioria das minhas amigas não tinham. O tênis que ela tinha era o tênis que a escola dava, que a prefeitura dava, né? E minha mãe conseguia comprar. Então, para mim, isso... Para a maioria das pessoas hoje é nada, mas para mim isso me fez olhar para aquele momento e chamava falar, atenção, né? Poxa, eu posso ter mais então, né? E aí estudei, conheci pessoas boas, graças a Deus, Deus coloca anjos na vida da gente sempre, né, gente? Sempre teve alguém ali, todas as etapas da minha vida teve alguém, mesmo sendo um momento difícil, tinha alguém que estava ali para me dar um abraço, me dar um apoio, falar vai por aqui, vai por ali. E eu acho que essa rede de apoio é muito importante, tanto em qualquer fase da vida, mas principalmente quando a gente está nesse momento de empreender, de carreira, de se formar, né? Essa rede de fortalecimento é o que faz muita diferença pra gente, né? Nossa, sempre, né? Assim, e principalmente quando você tá nesse período de formação, né? Pena que muitas pessoas não têm, né? Mas eu acho que é o ideal para a pessoa conseguir crescer, né? E aí, passando essa fase de adolescência, sempre trabalhando com a minha mãe, não teve um dia, uma fase que a gente era sempre ali. A minha vida era acordar com a minha mãe, ficar no bar com a minha mãe e estudar. Não tinha outra. E eu sempre gostei de estudar, graças a Deus. Então, eu estudava no bar, sabe, assim. Eu não tinha outro jeito de estudar. Quando eu não estava no bar, eu estava dentro da escola, que era assistindo aula. Então, todas aquelas atividades que a gente tem, que quem já fez um vestibular sabe, que não é só você assistir aula, você tem, quem dera, né? Você tem um mundo antes daquilo, eu fazia dentro do bar. Então, as pessoas me conheciam assim, ali, sabe? Assim, é engraçado de falar. Quantas vezes eu ouvi as pessoas tão humildes como nós, bebendo cerveja, homens, e falar assim, fala baixo que a Manuela tá estudando. E eu tá no balcão com uma apostila, com um livro. Então, em todos os lugares, vão ter pessoas que vão te ajudar e que não vão te ajudar. E você tem que aprender desde muito cedo a lidar com essas tipos de situação, né? E aproveitar também, né? E aproveitar. E eu lembro de um dia que eu tava no bar estudando e um copo de cerveja caiu em cima do meu livro. E eu lembro que eu olhei para aquilo e comecei a chorar. E a pessoa falou assim, calma, Deus vai te dar muito mais do que esse livro aí. Então, assim, eu acreditava muito naquilo. Eu sabia que, gente, eu não tinha outra opção. Ou você tinha fé em algo lá pra frente, e focando lá na frente, ou realmente você não ia mudar a sua realidade. Mas você já tinha a prova que você conseguiria mudar essa realidade. Então... A minha mãe me mostrou isso. E essa fase aí era na fase antes do vestibular, né? Quando você ainda estava lá estudando. 13, 14, adolescência 15, ainda, adolescência. Né? E aí, em virtude desse período, assim, eu consegui passar no vestibular da UFES, né? Foi a minha primeira graduação em Educação Física. Passei muito bem colocada. Mas antes disso? Como que foi? Conta pra gente. Você estava falando antes aqui que você entrou no Darwin. Uma história muito...
Você tava dos 14, entre os 14 até os 18 aí, como que foi esse processo? Que antes você estudava em escola pública, né? Sempre que estudei você na tava escola falando. pública, né? Estudei no primeiro grau, estudei na escola chamada Isaura Max, fica no bairro Andorinhas. E o primeiro e o segundo ano eu fiz numa escola que ficava no bairro Santa Marta, chamada Alfredo Filgueiras. Eu era bolsista lá, porque eu jogava. Era uma escola que não era uma escola particular, era uma fundação. O nome é esse, é uma fundação. E aí eu tinha uma bolsa porque eu jogava handball. Sempre fiz esporte também. Não sei como eu arrumava o tempo para fazer esporte. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, a maioria dos meus amigos pararam no terceiro ano, porque eram pessoas... O terceiro ano era formar. Formei, terminei o ensino médio, era formar. E aí, minha mãe falou assim pra mim, me chamou e falou, minha filha, você vai fazer vestibular? Você quer fazer alguma outra coisa? E eu falei assim, pensei, mãe, eu não sei, né? O que seria essa outra coisa? Não sei. Ela falou, não, porque se você quiser fazer uma outra coisa, eu vou pagar a escola pra você. Na hora que ela falou isso, eu falei, ui, pagar a escola? Que escola? Aquilo que, né? Que é isso? Aí ela falou assim, ué, o que você queria fazer? Eu falei, mãe, acho que eu queria fazer educação física, né? Eu jogo handball, eu gosto. Era a única coisa que eu me via. Você vê como a escassez financeira te traz também a escassez de sonhos, de alguma forma. Porque por mais que você sonhe, você vai limitar um pouco os seus sonhos ao que você acha palpável. E aquilo que É o você que tem você acesso, conhece, né? exatamente. É o que você conhece. Eu sempre quis fazer direito. Só que pra mim, a Manuela daquela idade, onde morava com aquilo ali, na minha cabeça era impossível passar em direito. Porque eu via as pessoas passavam direito, as pessoas estudavam o dia inteiro, né? Então, pra mim, era impossível. Dentro, o que eu pensei? Até hoje eu lembro. Qual que é o meu raio aqui, né? Qual que é o meu raio? O que eu tenho de alcance? O que eu consigo passar? E o que vai mais longe disso, que eu costumo falar para as meninas quando a gente vou conversar sobre escola, o que escolher, né? As meninas de baixa renda. Eu pensei assim, olha a loucura. O que eu vou fazer que eu não vou passar fome? Gente, você ter uma criança que passa isso na cabeça dela, o que eu vou escolher no vestibular que não vai me deixar passar fome? Cara, ninguém deveria passar por isso. Isso não deveria ser um critério de escolha, sabe? E é muito triste que no Brasil ainda tenha pessoas que escolhem assim. E eu lembro de eu conversando com as minhas amigas falando assim, olha, pra gente não passar fome, olha o papo. Se a gente não passar fome, a gente tem que fazer alguma coisa que seja licenciatura. Porque professor a gente vai conseguir sempre trabalhar. Porque tem os DTs, prova que você faz pra ser DT. Então, assim, as meninas, se a gente fizer... Então, tem que fazer geografia, biologia, educação física, qualquer curso que você consiga dar aula. Porque aí você, todo ano tem prova de DT, você não vai passar fome. Então, foi assim que eu escolhi a educação física. Porque eu poderia dar aula, não passaria fome. E era algo que você gostava, né? Que já fazia esporte, E tava ali. eu consegui Você se juntar com o que eu me identificava também com identifiquei. aquilo. Mas a maioria das minhas amigas não se identificavam, gente. Fez só porque era o Era que a não ia necessidade. passar fome. Sim. E aí aí falei com a minha mãe, eu vou fazer, então eu quero fazer educação física. Aí dona Olga pegou e falou assim, tá bom, vou fazer sua matrícula. E aí ela foi no Darwin, que à época era, não sei, acho que ainda é, né? A maior escola do estado, onde estudava a nata da sociedade, na época nem tinha outras escolas, então a nata da sociedade capixaba estudava no Darwin. E aí ela fez a matrícula no Darwin de manhã. Porque, né? Então, assim, eu lembro... Ela me falou, da onde veio o dinheiro, né? Como é que ela conseguiu pagar esse ano. O meu pai fez uma poupança pra mim. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. E aí, quando eu tinha 3 anos, ele botou um dinheiro numa conta e falou pra minha mãe que era minha. Minha mãe não mexeu nesse dinheiro. E em 15 anos, esse dinheiro rendeu o suficiente pra pagar um único ano de escola, que foi o que a minha mãe me falou. Minha mãe me sentou e falou, olha só, o dinheiro que eu tenho, isso dá pra pagar um ano. É esse ano aqui. Vou te colocar lá, que é o melhor lugar para você não falar que você não teve oportunidades. Então, eu vou te colocar lá e você tem um ano para passar. Se você não passar o ano que vem, você tem que começar a trabalhar, minha filha. E aí, trabalhar já não era mais trabalhar no bar, né? Era trabalhar, arrumar carteira assinada e tal. E aí, vai, Manuela, entrar na escola, né? Lembro muito do primeiro dia de aula. Cheguei acostumada com escola pública, escolas pequenas, salinhas pequenas. Chego lá, aula no auditório com 100, 150 pessoas, professor com o microfone na mão. Gente, foi tão marcante pra mim que eu lembro ainda quem era o professor. Eu lembro a disciplina, eu lembro o professor. E aí era uma aula de química orgânica, que eu não sabia nem o que era.
Eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, gente, o que é isso? O professor falando, carbono tetravalente, faz ligação sigma, ligação pi. E eu, meu Deus, que mundo é esse? E fiquei muito mal com aquilo, porque eu vi que o que eu achava que era palpável, na realidade, não era. Estava muito distante de mim. Mesmo com o maior esforço da minha mãe, mesmo com tudo aquilo, ainda era muito distante. E aí, o que eu fiz? Chorei. Fui para a biblioteca da escola e chorei. Chorei muito, porque eu sempre gostei de estudar. Só que o que eu achava que estudava muito, quando cheguei naquele momento ali, eu vi que não era o muito, era muito pro meio onde eu vivia. Mais um desafio, né? Mais um desafio. E aí, diante disso, como que você fez, assim, pra conseguir driblar mais esse desafio e conseguir êxito aí no final do ano com o vestibular? Foi graças aos anjos, né? Deus sempre coloca algum anjo ali perto de você. E aí, né, eu conheci 2 amigas, que são minhas amigas até hoje, que me viram chorando e perguntaram por que eu tava chorando. E eu falei, eu não sei nem o que esse cara tá falando aí. Eu não sei o que é que ele tá dizendo. Aí elas falaram, não, calma que a gente vai te ajudar. Elas estudavam integral. E começaram a me dar aulinha todo dia. Chega um pouco antes, meia hora antes, sai um pouco depois, meia hora depois. E me explicava, tirava as minhas dúvidas. E aí virei muito amiga delas. E aí, final de semana, a gente também estudava. As madrugadas também estudava. E a gente, né? E aí, graças a Deus, nós 3 passamos no vestibular. E foi, assim, a minha primeira graduação. Passei na Educação Física da UFES. E aí, nesse ano, eu também fiz a prova da polícia, para soldado da Polícia Militar daqui do estado. E a prova demorou mais ou menos 1 ano e meio para chamar. Quando eu fui chamada, eu ainda trabalhava no bar com a minha mãe. Na realidade, eu não trabalhava, já estava no AP, eu tinha esquecido essa parte. Eu trabalhei no AP também, na biblioteca do AP, um período. E aí, quando a polícia chamou, tem uma coisa engraçada, né? Não sei se é engraçado, mas eu estava no bar com a minha mãe ajudando, sempre ajudei minha mãe no bar, minhas irmãs eram pequenas. E aí entrou uma pessoa que foi criada, posso falar que foi criada comigo no meu bairro, né? E infelizmente, a maioria dos meus amigos da época, gente, trabalhavam, viviam em meio ao tráfico de drogas. O tráfico era muito presente ali onde eu nasci e cresci. E eu fui criada dentro de um bar. Então, o bar tem acesso a todos. Então, eu nasci vendo as pessoas ali, com droga pra cá, droga pra lá, vem viatura, corre 500 pessoas, joga tudo pra cima, pulava um quintal da minha mãe pra dentro, pulava um quintal da minha mãe pra fora. Então, eu cresci vendo isso. E aí, eu conhecia todas as pessoas daquela época, porque todo mundo cresceu comigo no mesmo bairro, né? Eu convivia, né? E aí, eu lembro muito bem, eles me viam estudando a vida inteira no balcão, né? Manuela vai ser doutora, aquelas brincadeiras, Manuela vai ser doutora e tal. E aí eu lembro que quando eu passei no vestibular, algumas pessoas ficaram felizes. E aí, quando eu passou o concurso da polícia, um deles chegou pra mim, eu tava no bar da minha mãe, com um livro estudando no balcão, e ele falou assim, Manu, é verdade que você passou na prova da polícia? Eu falei, sim, é verdade, o concurso tá pra chamar. Mas você vai? Eu falei, sim, eu pretendo ir, né? Eu não quero ficar o resto da minha vida trabalhando aqui com a minha mãe. Eu quero fazer alguma outra coisa. Eu falei assim, mas não vai não. Não vai não, a gente pode ver algo melhor pra você. O que você quer fazer? Você quer estudar o quê? Você estuda tanto. O que você quer fazer? Aí eu falei, na realidade eu queria fazer direito. Meu sonho era fazer direito. Aí ele falou assim, faz. Pode deixar, não precisa ir pra polícia não, a gente paga pra você fazer o direito. Depois você só ajuda os manos. Tranquilo. Não te cobrar nada, você só precisa ajudar a gente depois. Pode ficar tranquila, não vai pra polícia não, que a gente vai dar um jeito aí nessa faculdade que você quer fazer aí. É um dilema, né? Aí eu fiquei ouvindo aquilo. Só que a minha mãe me ensinou, me criou com a rédea muito curta. Porque apesar de viver nesse meio, menina, né? Minha mãe tinha 4 meninas. Então, minha mãe morria de medo da gente se envolver com alguma pessoa daquela ali. Então, assim, vai brincar de vôlei. Manuela brincava de vôlei quando era criança. A cerca do quintal era a rede. Manuela do lado de dentro e o resto do lado de fora. Eu nunca podia sair, nunca. Então, eu sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Apesar de ter vivido ali, eu tinha plena consciência. Base, né? De princípios, valores. Minha mãe sempre me deu muito. É muito importante. Isso Até tá na errado. construção, né? De você conseguir dizer sim e não para determinadas situações, como essa, no caso. E eu acho que tem muito do que é do empreender também. O cara que é empreendedor, gente, ele quer melhorar.
ele tem uma meta, ele quer fazer alguma coisa o tempo inteiro, assim, sabe? E eu via a vida deles. Eu via, tipo, eles estavam lá ouvindo música, bebendo, como se fosse uma vida boa, mas uma viatura vinha e eles saíam correndo. Não era aquilo que eu queria pra mim. Tipo, pô, essa é a vida boa? Quando vinha uma viatura, eu tenho que sair correndo, eu tenho que... Não era isso que eu queria. Eu queria uma vida boa de verdade, né? Uma vida que eu não tivesse que me esconder. Não, que vida é essa? É boa? Você tem que se esconder pra poder ter alguma coisa? Então, isso não tá certo. E aí eu optei, óbvio, né, por entrar na polícia. E foi um período difícil da minha vida, assim, tanto para mim quanto para minha família também. Porque eu, policial, né? É isso que eu queria saber. Como que era ser policial? E ainda, pelo visto, todo mundo soube que você Todo mundo soube, né? Você estaria entrando na PM. Então, como que foi lidar com isso? Pois é, foi meio difícil. Acho que nos primeiros 2 anos, assim, foi bem difícil para mim. Acho que para minha mãe também, para as minhas irmãs, né? Tinha aquela questão a gente não tinha carro, então todo mundo, assim como eu, as minhas 3 irmãs também estudaram em escola pública e também iam a pé e voltavam a pé. Gente, essa época nem ônibus passava na rua da minha mãe. Passa agora, deve ter uns 5 anos que passa. Antigamente não passava. Então eu tinha que descer ali na Reta da Penha e entrar pelo bairro Andorinhas e fazer aquele percurso todo a pé. E isso, às vezes, se você sai da faculdade, por exemplo, 10h30, você vai chegar ali 11h30 da noite. E é troca de tiro, é tudo que a gente já sabe da violência no Brasil. Então, isso era bem complicado, assim, pra mim. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa com a minha família, com as minhas irmãs. Porque acaba carregando o estigma, né? De certo modo, você tá ali, pô, terreno inimigo, né? Exatamente. Mas eu acho que eu consegui lidar bem com isso, porque eu entendi que naquele momento eu não poderia brigar contra aquilo. Que eu teria que ficar mais forte para poder conseguir brigar com aquilo. Que a Manuela, daquele momento, eu precisava trabalhar, precisava viver, precisava me alimentar. E jogo de cintura também, Pra né? poder Porque lidar. naquela realidade você tinha que continuar. Então, A minha como mãe que... estava ali, né? Então, a sua família e eu não tal. tinha como. Então, eu simplesmente, em alguns momentos, esquecia aquilo para poder viver, para poder continuar trabalhando. E, na realidade, eu cresci ali, né? Então, eu tinha que olhar e a maioria das vezes eram as pessoas que eu conhecia. Mas como minha mãe sempre foi muito respeitada no bairro por trabalhar, e eu sempre estive ali, sempre tive essa questão de que ela está estudando, ela não vai ser isso, ela vai ser doutora, aquela brincadeira. Isso trouxe também um respeito, sabe? Assim, nunca fui ameaçada, nunca. Era uma situação difícil, mas difícil no olhar, né? Sim. De eu A ameaça chegar, no olhar e não chegar fardada efetivamente, né? e ter o A olhar... desconfiança, né? Até que ponto? A rejeição, sempre a Guerra Fria, digamos assim, a Guerra Fria, tá ali. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu. E como foi o salto, assim, da PM pra loja, pra... como então, que... eu quero saber, pra você contar a parte do estágio. Da faculdade? Que foi sensacional. O concurso demorou um pouco a chamar, como eu falei, Sim. da polícia. E eu passei para a prova de soldado. Às vezes as pessoas falam assim, até, Manuela, por que você não fez o CFO? Que eles já tinham o CFO nessa época, que era vestibular da UFES, né? Gente, e eu sempre falo isso, eu não sabia o que era o CFO. Eu não... Com acesso à informação, né? Pra quem não sabe, o CFO é o de oficial, né? O de formação de oficial, na polícia a gente entra ou como praça, entra como soldado, ou entra como oficial. E eu ouvi essa sigla, claro, né? Fulano vai fazer o CFO, ciclano vai tentar o CFO. Mas eu sabia, assim, que era um curso que a pessoa ganhava para estudar 3 anos. Era a única coisa que eu sabia. Não sabia o além que disso. Que era? O depois, né? Salário, o que ela ia fazer, quais eram as funções. Eu não sabia. Então, isso para mim era muito distante. E, apesar de ser sempre sonhadora, o meu sonho, eu precisava comer. Precisava viver. Então, meu sonho não podia... Apesar, eu queria algo grande, mas eu tinha que estar sempre com a rédea curta. Sempre pisando ali no que eu posso para conseguir o maior. Não tinha como eu dar esse salto, né? Então, eu passei na prova de soldado. O salário antigamente era muito baixo. Eu já falei, né? Meu salário inicial era R$328. Eu tenho o primeiro contra-cheque. R$328. E eu... demorou 2 anos para chamar. Então, eu fui para a UFS, fui fazer educação física, muito feliz. Chega um período da faculdade que você tem que fazer estágio.
Eu, felicíssima, foi o auge do personal aqui no estado. Todo mundo queria ser personal trainer, né? E aí foi muito engraçado isso. Aí eu falei, vou, né? Quero ser personal também, paga bem, é isso aí que eu vou fazer. Pensei, vou vender meu trabalho agora. E aí eu falei, vamos fazer estágio, tem que fazer estágio. E aí pensei, né? Sempre com pensamento além, falei, não quero fazer estágio numa academia do meu bairro, não. Quero fazer estágio numa academia onde estejam as pessoas que possam me pagar, né, Esse gente? serviço, né? É, Realmente, porque é um Né, as extra, pessoas do né? meu bairro, né, não podiam pagar um personal. Então, eu tenho que conviver num lugar onde as pessoas que possam pagar me conheçam para fazer um estágio lá. E quem sabe, quando eu formar, elas não me contratarem. Sim, isso, exatamente. É a lógica do mercado, É a né? lógica do mercado. Aí fui, aí eu lembro até hoje, primeiro dia. Fui com uma calça jeans, uma camisa de algodão e um tênis. Cheguei lá, as pessoas estavam produzidíssimas. Todo mundo, né, com roupas de marcas fortes internacionais, né? Bota aí Nike, Adidas, Mizuno e tal, né? As mulheres muito bonitas. E aí eu falei com a minha colega assim, caraca, como que eu vou falar que sou estagiária de educação física personal aqui? Eu não tenho nem coragem nem de abordar uma pessoa dessa aí. E o estágio nessa... Eu não sei como é o estágio hoje, gente. O estágio naquela época era não remunerado, tá? Era o contrário. As grandes academias, você tinha que fazer um processo seletivo para você conseguir ser estagiário sem ganhar nada. Nada, nem a passagem eles davam. Ora a Deus para que hoje não seja assim. Mas era assim, porque eles viam aquilo como uma grande oportunidade que eles estavam te dando. Uhum. Então, eu praticamente cobrava por isso, porque você fazia o Claro, estágio. porque você, até pra você chegar lá, você precisa ter um gasto. Não era dado nada. Era assim, né? Era uma permuta. Você fazia e não ganhava nada. E aí, eu me senti muito mal aquele dia. Muito mal. Falei, caraca, não dá. Eu preciso, pelo menos, preciso estar arrumadinha aqui. Eu preciso ter uma roupa. Aí, o que eu falei? Vou numa loja e vou comprar um look, um conjunto pra mim. E vou vir com esse conjunto, vou fazer de uniforme. E vou vir todo dia, vai ser o meu uniforme. Fui até uma loja aqui do estado. Na época tinham pouquíssimas lojas, né? De moda fitness, que vendia tênis, tal, um monte de coisa. E aí, escolhi um conjunto. E quando eu fui pagar, gente... Era o meu salário do mês, o conjunto. Ou você comia, ou você... Eu falei, o que eu faço esse mês? Ou eu compro esse look aqui, ou eu pago minhas contas, ou eu vivo, né? Que era exatamente o valor do meu salário mensal. Eu falei assim, caraca, não dá. Deixei o conjunto lá e fui embora. Foi aí que surgiu não digo a Guerreira Fitness, né? Mas... Antes de ter a loja, de ter site, Mas foi o insight. Foi o insight ali. Isso. Porque eu já estava na polícia, mas ganhava bem pouco. Falei, cara, eu tenho que dar um jeito nisso aí. Falei, o que eu vou fazer? Fui à Glória, até hoje na Glória tem uma rua lá, que é a Rua dos Tecidos. Uhum. Fui lá e falei, vou comprar. Cheguei na loja e falei com a vendedora, eu quero fazer um short saia e um top. Quantidade de tecido eu compro. Aí ela olhou assim pra mim, né? Falou, gente, essa menina... Falou, você compra a quantidade de X. Eu falei, essa aí que eu posso pagar. Comprei aquela quantidade de X. Levei para uma costureira que tinha no meu bairro. E pedi para ela, você faz um short saia e um top? E aí vai, mede cá, mede lá. Conseguimos fazer. E fui para a faculdade, toda linda, com meu conjunto, feliz, alegre, contente. E aí na faculdade, minhas amigas falaram, nossa, que legal. Eu falei, foi eu quem fiz. Você quem fez? Sim, eu que fiz. Faz um para mim também. Aí começou, né? Aí começou, foi assim, a Guerreira Fitness surgiu disso. De uma amiga que pediu, a outra que pediu, faz 2 cores pra mim, faz 3 cores pra mim. E aí eu comecei a comprar mais tecido, e pedi outra pessoa pra fazer, outra costureira, outra. E aí eu comecei a vender sacoleira, né? Até abrir a primeira loja física, acho que eu vendi 4 anos de sacoleira. Mesmo sendo policial... Eu carregava 500 sacolas. Já era o exercício do dia. Entenderam por que minhas amigas, o povo brinca comigo que eu vou vender até minha mãe, né? Tinha um churrasco. Churrasco, vai ter um churrasco. Nunca, jamais que eu vou no churrasco sem levar. A oportunidade tá aí. Fazia mala, fazia coisa, chegava no churrasco, abria. E faço até hoje, tá? Com as minhas amigas pedem, eu faço. E aí levava mala de coisa, levava tudo e fui vendendo. Nesse caminho também vendi outras coisas, vendi prata, vendi ouro. Sempre estava vendendo alguma coisa para poder conseguir fazer as minhas vontades.
O salário que eu tinha não dava para fazer as minhas vontades. Como eu sempre tive muita querência, como diz a minha avó, sempre quis muita coisa, então eu precisava, de alguma forma, conseguir esse dinheiro e conseguir estudar, conseguir comprar um bom livro, né? Conseguir ter alguma coisa além. Então, foi assim. Passou-se 4 anos, casei, fiz outro vestibular, passei em outro vestibular, passei em Direito na UFS. O que você queria fazer Que era o inicialmente? que eu queria fazer desde o Você começo. chegou a terminar? Terminei, formei. Terminou. Tem 2 anos que eu formei. Olha. Ó, E aí, eu resolvi, depois de 4 anos mais ou menos vendendo para as minhas amigas, de porta em porta, de sacola, eu resolvi que eu queria fazer aquilo ali crescer de alguma forma. E aí, foi o que eu contei lá no outro evento que a gente foi, né? Eu não tinha experiência nenhuma com a parte administrativa do empreender. Eu só tinha vontade de vender. E sabia vender, saber falar, a gente sabe, né? Vender o meu produto, mas eu não É estruturar o negócio, assim, né? Como fazer sabia nada. o jogo virar, sair do informalismo, de certo modo, e ir para de uma né? forma mais profissional. Como né? formalizar aquilo ali, não sabia Parte nada. financeira, parte administrativa, ninguém ensina também, né? Né? Hoje a gente tem o... aí eu É. já deixo a dica aqui pra vocês. Existem alguns meios que vocês podem aprender sobre isso. Tem aqui em Vitória, tem a Casa do Cidadão, que tem uma parte para o empreendedor, principalmente para o microempreendedor. E a gente também tem o Sebrae aqui em Vitória, que é super importante. Que Foi no ajuda evento muito, que a né? gente se conheceu. Que tem também toda a parte, tem vários cursos gratuitos, até mesmo online. Então, vocês também conseguem ter acesso um pouco mais dessas informações hoje pela internet. É né? verdade. Hoje tem internet, né? Hoje tudo é muito mais simples, né? Até para se formalizar, é muito, muito mais palpável. E aí eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Qual lugar? Eu quero abrir uma loja. Toda sacoleira, gente, sonha em abrir uma loja. Toda sacoleira. Não tem sacoleira que não quer abrir uma loja. Hoje a gente tem a loja online, né? Hoje tem o e-commerce, né? E-commerce. Mas antigamente não tinha. Então toda sacoleira sonha em abrir uma loja. Eu falei, vou abrir uma loja. Qual lugar que eu posso pagar um aluguel? São Pedro. Era o lugar onde eu conseguia pagar um aluguel. E aí foi lá a primeira loja que eu abri, em São Pedro 5. Fui lá, abri, olhei um espacinho, pintei, fiz bonitinho do jeito que eu conseguia. E abri a primeira Guerreira Fitness lá. Comprei as coisas de fornecedor, comprei tecido, mandei fazer e montei a lojinha. Só que aí passou 6 meses e eu não vendia muito lá. Eu achei que eu fosse vender muito. Mas por quê? Porque as pessoas lá não era o público que eu queria atingir. Sabe? O markup era diferente do que as pessoas lá buscavam. E eu falei, caraca, não deu certo, né? Não deu certo o negócio, não. O que eu vou fazer agora? Mas eu acreditava muito. Porque eu falava, poxa, eu fiquei 4 anos vendendo. Com a Deu certo até agora, né? E as Por que não? pessoas me ligam, me pedem. E já tem gente que já deixava assim, eu tenho 5 aniversários, já separa aí 5 looks pra mim, vou pegar e... Eu falei, por que não tá dando certo? Falei, deve ser o lugar que eu estou ou a forma que eu estou abordando. Falei, vou trocar de lugar. E aí comecei a olhar em Jardim da Penha, que foi dentro, já comecei a tentar estudar um pouco de público, Seu público-alvo. qual markup colocar, o que fazer. Foi também dando, como deu errado, eu falei, caramba, eu tenho que estudar um pouco disso aqui. Estudei e vi que eu deveria mudar, dentro do valor que eu vendia, eu deveria mudar de local. Ou mudar o que eu vendia. Sim. Optei, como eu já fabricava, optei por mudar o local. E aí, procurei loja em Jardim da Penha, procurei, até achei uma e abri a Guerreira Fitness. E aí, essa loja tem hoje 7 anos. Abri grávida, minha filha tem 6. Fez 7 anos. E daí, a gente tem o site, faz as vendas online. E as pessoas sempre perguntam assim, quando foi que a gente cresceu, né? Mas quando foi que vocês cresceram? De onde surgiu isso e tal? Eu atribuo muito à pandemia. Muita gente... Claro que eu fico triste em virtude da pandemia. Muita gente perdeu tudo com a pandemia, né? Não só os entes queridos, mas perdeu... Quantas empresas fecharam no Brasil, gente? Realmente é uma tragédia do ponto de vista comercial. Mas para alguns... Mas para alguns... Uma oportunidade, né, do crescimento. Que foi o que aconteceu com a gente. Na pandemia... não se vendia roupa, porque as pessoas treinavam em casa, ninguém compra roupa nova pra treinar em casa. Treinar em casa, exatamente. E aí a gente ficou sem vender. Eu lembro o primeiro mês a gente vendeu
Nada. Só que tudo, né? O contador, o aluguel, os funcionários. Nada para de cobrar. Nada né? para. As A conta continua costureiras, chegando. o cartão de crédito, né? Do tecido que não é fornecedores. Então, eu falei, caramba, não dá aqui que nós vamos fazer, né? E aí, eu comecei a entender que as pessoas, pra treinar em casa, que as pessoas não tinham equipamentos pra treinar em casa. Ninguém tinha, né? E aí, eu comecei a ver as lives, os vídeos das pessoas treinando com vassoura. Vocês lembram disso? Vendo? Pega a garrafinha, um negocinho de sabão, enche de ar. Vocês lembram? Aí me deu um insight. Eu falei, é isso. As pessoas não compram roupa, mas elas não têm equipamento para treinar em casa. Vamos achar um fornecedor no Brasil que vende equipamentos a preço baixo, a preço justo. E aí foram noites e noites perdidas, né? Pesquisando. Quem é empreendedor não tem noite, né? Não tem dia, não tem nada. E isso faz parte também do processo, né? Você se adaptar, como você veio se adaptando ao longo da sua vida, aos desafios que vão sendo encontrados pelo caminho, né? Está ali achando que tá tudo bem. Tudo bem, vem alguma coisa. Exatamente. E aí, como fazer esse jogo virar, né? Eu acho que isso que tá também no ponto da criatividade, do empreender, de você se reinventar a cada momento. De você conseguir ver que alguma coisa mudou e que você vai precisar mudar também. Sim, e rápido, né? E muito rápido. E aí eu vi naquilo, consegui um fornecedor e comecei a vender os equipamentos, e vender, ao ponto de a gente parar e pensar assim, será que vale a pena continuar produzindo? Continuar fabricando? Porque a gente tá vendendo muito mais equipamentos do que a gente vendeu. Quase uma mudança de modelo de negócio. Do que a gente vendeu em confecção em todos os anos que a loja existiu. E aí foi aí que a gente conseguiu entender que a gente precisava mudar muita coisa, inclusive da parte de formalização também, de estudar, de fazer outro CNPJ. E foi aí que a gente conseguiu ter o que a gente não tinha antes. Mas foi quebrando a cara muito, né? E hoje, então, a loja, ela vende tanto a parte de roupa, né? Como também a parte de equipamento. E também no varejo e no atacado. A gente optou por manter a parte de confecção. Então, a gente vende hoje no varejo e atacado. Então, hoje a gente fabrica muito mais do que a gente fabricava. Sei lá, 10 vezes mais do que a gente fabricava. Para poder atender atacado. Não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo hoje é uma referência de atacado fitness no Brasil. Olha, não sabia. Antigamente era Friburgo, né? Goiânia, Santa Sim, Catarina. Friburgo tem muito. Friburgo é de peça íntima, né? Isso. E fitness. E aí, o Espírito Santo, com a pandemia, entrou no hall de compra atacado brasileiro de fitness. Porque muitas empresas abriram com atacado aqui no estado, muitas. Eu lembro aqui de cabeça, no mínimo umas 8 grandes empresas atacadistas de fitness. E aí, o mercado se voltou, o mercado de confecção fitness brasileiro se voltou para o Espírito Santo. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp mesmo, com lojistas de moda fitness do Brasil todo, e todas elas compram só do Espírito Santo. Nossa, não só de legal, mim, assim, gente. de mim e de muitas outras empresas. E isso não é falado, né? Não é falado. sabia. O Espírito Santo hoje é um dos... Pode botar, acho que o segundo... Acho que só Friburgo ainda continua maior que o Espírito Santo. E não tem ninguém que bate o Espírito Santo hoje em venda atacado de moda fitness, não. Nesse percurso aí, Manu, qual foi o seu maior desafio, assim? Que você pode falar pra gente que você enfrentou em termos de... Enfim, qualquer tipo de desafio aí, que seja financeiro, seja de criatividade, de amizade, de... O que você pode dizer, assim? Esse foi um desafio que me fez... Que me trouxe até aqui, de certo modo. Eu acho que o meu maior desafio foi comigo mesmo, assim. Acho que quando o desafio é com outro, você acaba dando um jeito. Sim. Ou você se aproxima ou você se afasta e você vai dar um jeito. Mas quando é com você, é mais difícil, né? Você não tem como se afastar de você. Então, eu vivi um conflito muito tempo, porque eu amo a polícia, sabe? Amo Pois muito. como é que concilia tudo isso, sendo mãe, policial e empreendedora? Eu amo muito a polícia e quando eu tenho uma história muito linda na polícia. Quando eu entrei na polícia, eu fui trabalhar no Batalhão de Missões Especiais. Eu trabalhei 5 anos lá. E lá só tinha outras 2 mulheres, não tinha mulher, não era... Você tá na polícia ainda, Tô então? na polícia há 18 anos. Então, fui uma referência ali de ser uma das pioneiras em quase tudo, na questão operacional de mulheres na nossa polícia, sabe? A gente teve
turmas... Mais umas barreiras sendo quebradas. Então eu Sim. tive que enfrentar esse lado, assim. Hoje, a nossa polícia, graças a Deus, evoluiu muito nisso, muito. Hoje, nós mulheres temos o nosso lugar na nossa polícia, mas não foi sempre assim. Muito machismo, É isso que a gente muito fala muito aqui, né? preconceito, sabe? Então, assim, eu tive que viver isso também paralelo ao que eu queria. Só que para você ser muito boa naquilo que você faz, você tem que se entregar 100%. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser a melhor ali naquilo que eu fazia, enquanto servia, enquanto Você policial, tinha que se dividir, né? eu tinha que se dividir. E aí, muitas vezes, nesse percurso, nesse tempo, eu parava alguma coisa. Ou parava na polícia, ou parava na guerreira. Ou simplesmente parava nos dois, porque aquilo me fazia tão mal que eu não sabia, me sentia meio que perdida, sabe? E nisso eu não tive ninguém para me apoiar, para falar assim, não, olha só, você pode ser feliz sendo desse jeito. Sim. Você é assim. Eu demorei a entender que... Hoje eu tenho 38 anos, acho que deve ter uns 10 anos, que eu entendi que eu sou empreendedora. Minha cabeça é assim, é a minha cabeça que é. Sabe, eu tô vendo isso aqui pensando, gente, será que eu consigo comprar isso aqui um pouco mais barato e vender? Sabe, tudo eu penso assim. Eu vejo formas de ganhar dinheiro o tempo inteiro. Então não adianta eu brigar, por mais que eu ame fazer outras coisas, não adianta eu brigar com a minha essência. A minha essência é assim. Sabe, vocês estavam conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e a minha secretária lá de casa, ela falou assim, Manu, me dá uma ideia pra eu ganhar um dinheiro a mais. Jura? Ela falou assim, eu pensei em pegar umas coisas da loja, se você deixasse pra vender. Eu falei, nada a ver com você é evangélica, seu público não é esse. Ela me dá uma dica. E ela é uma excelente cozinheira, gente. A mulher cozinha assim, de mão cheia. Falei, por que você não faz coisa pra vender? Ela, vou vender aonde? Falei, no ônibus. Falei, gente, por que as pessoas não vendem as coisas no ônibus? Porque se eu pegasse ônibus todo dia, com certeza eu ia acordar meia hora mais cedo pra fazer um bolinho pra vender no ônibus. Só no percurso ali você vende um pedacinho de bolo, leva um cafezinho, gente, um bolo com café, R$3. Você já vai sair do seu ônibus com um dinheirinho todo mês, você vai ganhar aí um salário mínimo aí vendendo bolo. Aí ela falou, Manuela, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, vê se é proibido, que eu não sei se deixa. Porque não tem ninguém vendendo, é estranho, não é? Todo mundo pega... Ah, não, tem sim. Tem uma galera, eu já vi até no... Docinho, já vi, Não, brigadeiro. tipo, de manhã, sabe o que o cara faz? Coloca uma cesta de pão de queijo quentinho. Nossa. E aí ele sai abafando. Aí vai saindo Não cheiro do pão de queijo, acredito. ele vende tudo, pô. Nossa, é isso aí. Com certeza eu seria ele, meu Pois filho. é, Pão de queijo, isso, bolinho, oportunidade, café com você tá lá, leite, você tá lá, cappuccino, de manhã, ia você sair... saiu correndo. Até É que a eu comer primeira de... coisa que você Até que eu comer em casa, vai comer de novo. Chegou o cheiro ali, você pega. E eu falei isso com ela. Então, assim, eu demorei... Acho que o meu maior desafio foi me ver nesse lugar. Porque, né, voltando de novo para a diferença de empreender por necessidade e empreender por oportunidade, eu sempre, não só empreender, tudo na minha vida foi por necessidade. Então, quando essa necessidade diminuiu, eu não conseguia me achar mais. Você perdeu a referência Eu também. perdi, porque eu não precisava tanto mais. Falei, poxa, eu já como. Eu já tenho como comer, eu já tenho como viver, né? Eu já tenho como comprar um carro, eu já tenho como me vestir. Na pandemia, de certo modo, foram um pouco dos dois, né? Você precisava de se reinventar, então, né, na verdade, não dá pra falar que foi tanta necessidade, porque você estava numa posição mais confortável. Mas foi uma baita oportunidade que você também viu no mercado, uma lacuna aí, né, pra poder trazer aí foi uma necessidade de mercado, não de uma necessidade mercado. para que a loja não fechasse. Não era mais pra vida da Manuela, sabe? Pra sustentar não ali era mais a comida sustento, da Manuela, isso, exatamente. mas já era assim pra empresa. Sim. Ou eu dava um jeito ou eu tinha que fechar, todo sonho ia acabar. Então, acho que a minha maior dificuldade foi me entender nessa posição. Entender que mesmo vindo da escassez, que eu poderia deixar de ser a pessoa que empreende por necessidade para ser a pessoa que empreende por oportunidade. Como foi com a loja na pandemia. Sim. Já tinha necessidade, mas era muito mais uma oportunidade de você olhar, opa, peraí, tudo mudou, vou pegar esse nicho aqui também. Porque eu poderia ter fechado a loja, esperado como muita gente fez. Fechado a loja para cessar os custos, esperado a pandemia acabar e voltava agora. Mas eu optei, vi uma oportunidade, uma forma de manter o que eu tinha aberto e pegar um novo nicho. Então, sair desse lugar que te colocam, da pessoa que tem que ficar ali,
que o seu lugar é ali, é As caixinhas, na né? caixinha que vão pequena, colocando. fechada, é pra isso aqui que você faz, Sim. sabe? E Então, nem tudo é assim, né? e pra eu me entender fora dali e poder ver, não, eu posso ser mais, eu posso fazer mais, ou eu posso ter mais funcionários. Gente, como foi difícil pra mim contratar. Mão de obra, né? Também liderar nesse tempo de dificuldade. Dificuldade, mas mesmo de contratar mesmo, assim, eu achava assim que eu tinha que fazer tudo, porque era como se fosse dinheiro jogado fora. Juro, pensava assim, não, mas eu não posso ter 3 funcionários. Eu vou ter 3 funcionários? Não, eu vou fazer. Eu não posso ter 5 funcionários. Sabe, assim, demorei a entender que eu podia crescer, podia fazer, É aí que eu te pergunto, como ser grande mesmo, mesmo sendo sendo pequena, que é o título que a gente coloca nas palestras quando eu dou, né? Como ser grande mesmo sendo pequena. Porque às vezes você é pequeno, mas você tem muito a ensinar, muito a mostrar, inclusive para quem já é muito grande. Só que se você não se vê assim, não adianta. Ninguém vai te trazer para aquele Expandir, caminho. né? Você não tem como se expandir se você continua ali querendo centralizar, pensando de fato pequeno, né? É. Você tem que ser pequeno, mas você tem que buscar o grande, né? Onde que tá o grande? E isso vai desde do seu convívio diário com as pessoas que você escolhe para conviver. E Quem você tá botando no barco? quem você bota no seu barco, sabe? Eu tava conversando com agora minha amiga, né? Da Gabi, da Violeta. temos um spoiler aqui no nosso podcast. Um spoiler. Fiz uma reunião com a Gabi, né? A Gabi, gente, desculpa te interromper, Claro, eu vou Manu, explicar quem é mas a a Gabi. Gabi, ela é associada ao Papo, tá? Ela vai vir aqui um dia também. Vou me associar também hoje, Isso né? aí, ela tem a As loja inscrições estão Violeta. abertas. A Gabi tem a loja Violeta, ela vai estar aqui no podcast também. E aí, vocês fizeram uma collab, gente, pro final do Sim. ano. Eu já estou empolgadíssima. Quando eu vi, né, no prêmio Mulheres de Negócios do Sebrae, quando eu vi a história da Gabi, eu me vi muito na Gabi. Né? Gabi, Uma- sensacional. Ela é uma maravilhosa. Eu vi ali e falei, caramba, eu tô me vendo ali, né? Foi criada pela mãe, sozinha, e a mãe trabalhando a vida inteira para cuidar dela, e ela querendo ajudar a mãe, eu preciso ajudar minha mãe, o que eu vou fazer para ajudar minha mãe? E eu falei, caramba, que história bonita. Olhei o Instagram dela, as peças lindas, né? Falei, pô, vamos fazer uma collab. Chamei ela, a gente fez uma reunião domingo, porque quem empreende não tem sábado, domingo, feriado, madrugada. Falei, quando que você pode? Tá, eu não posso domingo, pode domingo? Pode, domingo, 9 horas da manhã. As duas se encontramos e resolvemos fazer uma collab com... Pode dar? Claro, Pode dar o fica à spoiler, vontade. deve. Nós vamos fazer uma collab com peças voltadas para as festas de final de ano, Réveillon, Natal e nossas festas de verão aqui no estado, que bombam, né? Janeiro e fevereiro. Então, são looks mais ousados. Bem a cara da Gabi. Ai, quero muito brilho! Muito brilho! Violeta com muito brilho! Muito paetê, muito lascado e muito decote. Então, assim, vai ser muito legal. A gente tá organizando tudo. Gabi, inclusive, deve estar agora finalizando as peças que ela quer, que a gente tá meio dividindo lá com, né? A briga lá. Eu quero esse, quero fazer aquele. E aí, se Deus quiser, a gente vai lançar no final, no máximo final de novembro. A gente está com tudo pronto para fazer o lançamento e vocês com certeza vão estar lá. Ai, maravilhosa. Bom, Manu, estamos chegando, quase encerrando o nosso episódio. E a gente sempre pergunta para nossas convidadas qual é a grande sacada que você pode deixar para quem está nos assistindo. A Sacada de ouro. O que você Sei que pode teve falar? muitos ensinamentos aqui, Muitos né? hoje, né? A gente, Caraca, exatamente. que Mas história. assim, pra gente fechar, o que você poderia passar pra quem tá assistindo, enfim? Eu acho que o meu slogan de vida, né, como ser grande mesmo sendo pequeno. Eu acho que a grande sacada é você entender que isso aqui é um momento, que essa vida aqui é um momento. E aí, quando você tem isso muito claro, que isso aqui é um momento, você pode tudo. Você pode tudo. Não tem limite pra gente. Isso aqui é um momento que você fez há 5 anos, você vai parar pra pensar daqui a um tempo e vai falar que importância, aquilo teve uma grande importância 5 anos atrás. Passou 5 anos, importância zero na sua vida. Zero. Então, acho que quando você tem muito claro que a gente é simples e que a gente... Isso aqui é o soprinho. Sim. Você entende que você pode tudo, tudo. Não existe o que é vergonha, sabe? Às vezes eu vejo... eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Você não sabe nem se vai acordar. Você não sabe... Esse negócio do sopro é engraçado, né? Eu tava lendo esses dias, até pra complementar a sacada, assim, que se a vida é um sopro a subir, né?
Esteja Exato. presente. Putz, é isso aí, cara. Se a vida é um sopro, vamos assoviar. Porque não tem lógica você deixar de tentar alguma coisa, você não ocupar um espaço que pode ser ocupado, você não fazer alguma coisa que você deseja no seu coração, não tem nada que te limite. A única coisa que te limite é você. Porque a vida vai passar, o tempo, na polícia a gente fala muito isso, ninguém segura o tempo. O homem, até hoje, ele conseguiu controlar tudo. Menos o tempo. Menos o tempo. O tempo vai passar. Você fazendo ou não. Ele vai passar, então faça, cara. Faz. Se der errado, que legal. Se tiver velhinho, você vai ter bastante história pra contar. Exato. É Manu, Gente, muito obrigada. Maravilhosa. Prazer te conhecer, te receber aqui. Prazer é meu, que dividir com agradeço a gente muito. a sua história, né? E isso é muito importante. A gente gosta disso, de conectar histórias, conhecer pessoas e, enfim, fazer a diferença, que é a nossa frase, né? Todos Mas- os dias faça a diferença. Onde que a gente encontra? Nas redes sociais? Vamos Onde? lá. Ó, a nossa loja, o Instagram é @guerreirafitness, o site www.guerreirafitness.com.br. O meu Instagram pessoal é Manu Guerreira _. Eu tô sempre online, gente. Pode mandar um oi lá que eu tô sempre online, tá? E eu agradeço também, tá, meninas? É um prazer enorme estar aqui. Vocês duas são incríveis. E eu sei que só tem muito sucesso pra vir, porque vocês têm muita coragem. Obrigada, Manu. Flavinha, onde que te encontram? No Flavitia, e no Amolite Confeitaria. E o Instagram do Papo de Quinta. papo.d.quinta. Perfeito. Eu, mesma coisa, podem me encontrar no Instagram do Papo, no meu Instagram pessoal, @JulianaCZaganelli, com 2 L's, ou @Simpler_, que é a empresa. E, pra gente fechar, De novo. curta, compartilhe, ative o sininho, porque realmente a história dessa mulher é maravilhosa. E Todos os dias. faz a diferença. Obrigada, gente.